A descoberta das Ilhas Atlânticas serve, acima de tudo, como um laboratório de experiências para aquilo que se pretenderia fazer no futuro. Tenta-se transportar para as ilhas a trindade mediterrânica, o pão, o vinho e o azeite. O azeite, à partida, ficou logo excluído por incapacidade das ilhas produzirem a oliveira. O trigo e a vinha foram com sucesso cultivados e numa grande parte das ilhas dos Açores também. Nas flores apenas o trigo, que a pouco e pouco, pelo rápido esgotamento do solo, pelos problemas climatéricos que levantavam, começou a ter algumas dificuldades de garantir a subsistência de quem estava. O milho começa a ser introduzido, Gaspar Frutuoso, por exemplo, não se lhe refere ainda, mas já o padre Luís Maldonado na Fênix Sangrense e o padre Cordeiro na História Insulana já o referem, inicialmente como uma cultura exatamente para suprir as necessidades fermentárias da região, mas também como inicialmente a alimentação de escravos. E é curioso ver que ainda hoje em dia eu conheço pessoas, octogenários, que me dizem que tudo o que tinham que comer de pão de milho já o comeram na sua vida. Ainda hoje o milho e o pão de milho têm um certo sentido pejorativo junto da comunidade. Outra cultura introduzida no século XVIII e que depois se estende pelo século XIX adiante, ainda hoje se mantém, é da batata, conhecida pela batata inglesa, porque chega aos Açores via Inglaterra, com as relações comerciais que as ilhas tinham com essa ilha, e que vem substituir de certa forma e que se adapta bastante bem ao nosso clima. A batata doce é também, sabe-se que para os séculos XV e XVI seria cultivada na Terceira e em São Miguel, nas flores possivelmente pode tê-lo sido. Sabemos que é então reintroduzida em força no século XIX e que alimenta esta população. Ainda hoje é produzida com bastante intensidade e com bastante regularidade nos campos da Ilha das Flores. O inhame é outro suporte essencial da nossa alimentação, proveniente de origem indiana provavelmente, e que se adapta facilmente às nossas condições edafoclimáticas, que é pouco exigente em termos de terrenos, não precisam ser terrenos altamente ricos, precisa muito de umidade, é isento de pragas e foi de facto a base da alimentação e o sustento dos pobres. Era conhecido pelo pão dos pobres, porque foi ele que garantiu a sobrevivência de muita e boa gente. Esse, no final do século XVII, a partir de 1675, que são os nossos registros paroquiais mais antigos, já os vemos lá ser objeto, uma horta de inhames ser objeto de transmissão através de testamento. Juntando a isto, temos a pecuária, que tinha que ser o suporte destas pessoas, tinha que ser uma das fontes de proteína. Os ovinos que ocuparam o planalto central da ilha, o interior da ilha, zonas de pastagem muito pobre, de clima difícil, de frio, de umidade, que tinham a vantagem de fornecer alguma carne. O leite nunca foi aproveitado, fornecer alguma carne, sobretudo para o dia de finados. Era mais ou menos comum as casas da ilha que tinham acesso, que tinham rebanhos, matar um cordeiro para o dia de finados ou para a Páscoa, e que forneciam a lã, que é a base do vestuário, sobretudo do vestuário exterior, do vestuário de agasalhos, cobertores, etc., que servem estas gentes. Os suínos, o porco também foi introduzido, era uma fonte de proteína importante, morto ali por o início, fins de novembro, princípios de dezembro, para servir já ao Natal, e que se prolongava pelo início do inverno. Finalmente o bovino, com a sua dupla função de fornecimento de carne, mas sobretudo de leite,
cujas natas foram aproveitadas e durante o século XIX e durante o século XX começou por ser a exportação de manteiga que nos lançou no mapa da produção de laticínios, quer regional, quer nacional, e que aos poucos foi sendo substituída pela produção de queijo. Ainda hoje, localmente, a cooperativa produz queijo de grande qualidade, mas também manteiga de excelente qualidade, que tem uma enorme procura no mercado do continente. Não tem, contudo, matéria-prima suficiente para satisfazer todas as encomendas que têm. A juntar a isto, portanto, temos que ter em atenção, por exemplo, no caso do porco, que quase todas as casas tinham dois porcos. Dois porcos era mais raro, porque o porco competia, em termos de economia alimentar, com o mesmo tipo de alimentos que a família tinha. Era o milho, era a batata, era o inhame. Portanto, estas bases de alimentação dos humanos eram exatamente as mesmas do porco e havia que fazer uma gestão muito equitativa e muito rigorosa dos meios disponíveis. Em termos de sopas, prevaleceria o agrião, porque tem condições naturais extremamente favoráveis ao seu aparecimento, à sua produção, a água em abundância, o funcho, que é de origem mediterrânica, mas que também se adapta muito bem nas nossas ilhas, a couve e depois o aproveitamento das algas marinhas, que a chamada erva patinha ou erva do calhau, que eram feitos em espécie de torta com ovo e eventualmente com um pouco de lapa misturado para servir de alimento e que ainda é muito usado, pelo menos nas Ilhas Flores, Corvo, Faial, Pico, penso que São Jorge também ainda usa. De São Jorge para o Oriente já é muito raro acontecer isso e há, por exemplo, ilhas, o caso da Terceira, por exemplo, que desaproveita completamente esse recurso natural que o mar permite. Outra fonte de proteína seria também o peixe, que frutuoso fala abundantemente dos mares das Flores, que seriam ricos numa variedade enorme de espécies, do cherno ao pargo, ao goraz, à salema. Todos esses peixes que são de paladar excepcional e que produzem pratos de altíssima qualidade, ainda hoje se pescam nas Flores, infelizmente com menor quantidade, porque os recursos já começam a ter alguma dificuldade, já começam a ter alguma escassez, mas que ainda hoje existem. Finalmente, gostaria rapidamente de passar pela doçaria, que é extremamente pobre nas Flores. E por uma razão ou duas, provavelmente, a doçaria está ligada à riqueza, às casas abastadas, e que nas Flores elas não existiram. Por alguma coisa, durante muito tempo o açúcar foi considerado uma especiaria. Somos nós, portugueses, os ibéricos, no fundo, portugueses e espanhóis, que começam a democratização do açúcar, que o vão transportando para as ilhas, primeiro para a Madeira, depois com algumas experiências nos Açores, e é Portugal que o leva, por exemplo, para o Brasil, e os espanhóis para as Antilhas, e que provocam esse excesso de produção que lhe baixa os custos e que permite isso. A doçaria está muito relacionada com os conventos, sobretudo com os conventos femininos, porque são as noviças de famílias abastadas que, ao entrarem no convento, levam essas receitas e que continuam a produzi-las e muitas vezes até a melhorá-las. Nas Flores, como só tivemos um convento masculino, um convento franciscano, um convento de frades, a doçaria, e como a riqueza também não existia, não avançou. Temos a massa cevada, que aparece sob a forma de folar na Páscoa, de massa cevada no Espírito Santo, as filhós pelo entrudo, os biscoitos, ou a raivinha, sobretudo no casamento, que a raivinha não é mais que um biscoito, o suspiro, e para além disso não temos muito mais. Isto é aquilo que se pode dizer à partida, porque a história da alimentação está ainda por fazer nos Açores. É um bom ramo para esta nova geração que está a ser preparada começar a estudar.